para vocês também. Eu já tenho essa aula gravada que eu mandei para outra turma, mas eu prefiro gravar aqui porque, né, de repente tem algum questionamento de vocês e aí pode ser que, né, ficando gravado vocês consigam memorizar, tá certo? A qualidade da imagem, né, radiológica, ela é um fator determinante, certo, na hora de realizar um diagnóstico, certo? Porque além desses fatores, eles interferirem, né, no julgamento, ou seja, na decisão dos radiologistas ou demais profissionais, né, como por exemplo, ortopedista, cardiologista, né, ele pode trazer, né, resultar erros muito graves no diagnóstico. Uma imagem radiológica de má qualidade, né, ela obriga que os profissionais eles precisem refazer os exames. Aqui está falando assim, que obriga os médicos a refazer os exames. Mas a gente, enquanto profissional de radiologia, né, a gente tem noção de que a nossa imagem ela tá com uma boa ou com uma má qualidade. Então, é quase nula a chance do médico pedir essa repetição. A gente mesmo, por si só, já percebe, né, que o exame não teve uma boa qualidade e daí a gente já pode começar, né, a pedir a repetição. Tanto que vocês vão perceber que quando é feito o exame, a gente nunca libera o paciente de cara. Tipo, um raio-x de tórax. Lembra que a gente sempre pede o paciente para retirar, né, as roupas, se tiver com alguma coisa no pescoço e tal, para não ter nenhum artefato. A gente fala só assim, ó, só um minutinho que, sei lá, eu vou verificar se deu tudo certo e tal, sabe? Nunca libera ele, porque se tiver dado algum problema, né, você já consegue visualizar quando você joga a imagem lá no computador. Diferentemente, né, do raio-x convencional, que a gente não tinha, né, esse tipo de opção. Uma imagem sem qualidade, ela pode gerar, né, problemas profissionais na questão do diagnóstico, como eu já falei aqui, e os pacientes, né, pois esses exames eles vão precisar serem refeitos, né, tomando mais tempo do profissional e submetendo o paciente a mais doses de radiação. Como a gente já discutiu aqui, né, o principal, né, problema da exposição à radiação são os raios, né, que a gente chama de raios secundários, que são os raios formados, né, a partir do choque, né, dos elétrons que formam essa radiação e são liberados. Então, a gente sabe que também essa exposição ao exame, ele não é uma exposição que pode causar grandes danos, correto? Mas quando é uma exposição recorrente, sim, então a gente evita, né, o máximo possível não repetir. Então, trazendo aqui essa tabelinha também de resultados a curto e médio prazo, né? Os exames sem qualidades, né? Eles geram mais transtornos, para o médico e os pacientes. Menos pacientes atendidos diariamente, né? Se vocês tiverem a oportunidade de trabalhar em alguma instituição privada, né? Que eles querem trabalhar, vocês vão perceber que tempo é dinheiro, né? E mais custos, né, para a instituição de saúde. No caso, esses custos, se a gente for levar em consideração da imagem, né, é quase zero, mesmo que você repita, no sentido de que se for um raio-x digital, né, que a gente consegue visualizar as imagens antes de revelar. Então, não tem muito problema, né? Já os exames com boa qualidade, eles geram ao menos despesas, né, para as organizações, menos erros médicos, que é o mais importante, e menos frustrações para profissionais e pacientes. Se para a gente é ruim errar, imagine para o paciente. Porque na maioria das vezes ele está de inocente ali, certo? Ele não está entendendo nada. Se você falar assim, se você perceber, eu vou dar logo uma dica aqui, se vocês perceberem que vocês erraram, né, que não está correto, vocês não vão chegar no paciente e falar assim, ó, vamos repetir aqui porque tá errado. Não, você fala assim, ó, vamos precisar fazer uma complementação, tá? Vamos precisar, sei lá, fazer aqui um adicional, uma coisa assim do tipo. Porque se você falar que você tá repetindo porque tá errado,
a partir dali você já é visto como um mau profissional. E vocês sabem, né, que cliente, né, paciente é bicho complicado. O primeiro fator, né, que a gente vai falar que é importante para a qualidade da imagem é a densidade, certo? Só um minutinho. A densidade, né, radiográfica, ela é também conhecida como densidade óptica, né, e é o grau de enegrecimento da imagem. Ou seja, a densidade ela é responsável pelo escurecimento do exame. Quanto maior for a densidade, mais escura será a imagem, certo? Então, se a gente tem uma densidade muito grande, tá? Mais escura será a nossa imagem, ou seja, se a gente tem uma imagem escura, a gente tem um contraste ruim, certo? E se a gente tem uma imagem muito clara, também a gente tem um contraste ruim. Então, a densidade ela está diretamente ligada ao contraste, certo? Ó, o controle da densidade, né? Ele é feito principalmente pela quantidade de raio-x emitido. Então, quanto maior for a duração da descarga da radiação, ou seja, o MAS, mais escura ficará a imagem ou vice-versa. Por quê? Porque se a gente tem um MAS maior, a gente tem um maior tempo de exposição do paciente. Agora sim, isso quando é um paciente em padrões normais, digamos assim, certo? Lembra que eu já falei aqui anteriormente que quando é um paciente que tem uma condição física, né, um pouco, né, maior ou menor do que o normal, né, a gente dá uma mexida nesse MAS para melhorar, né, essa densidade e a qualidade da imagem. Só que também, né, tem outros fatores que podem afetar essa densidade, né, são eles a distância entre o foco e o detector, a espessura, né, das estruturas do paciente, como eu já relatei, e em exames, né, onde o grau da densidade radiográfica é muito baixo, a imagem torna-se inaceitável para o diagnóstico. Então, o MAS, certo, que é responsável pela densidade, ele tem que ter um ponto de equilíbrio para que a gente não tenha um excesso de densidade, nem, né, uma quantidade pouca, que isso faz com que, né, o nosso exame ele se torne inaceitável. Aqui ele cita a baixa densidade, mas quando a gente tem um exame com muita densidade, a gente consegue fazer a reconstrução dela, ou seja, a gente consegue mexer ela no computador e isso ajuda muito, né, no despacho desse exame. Já quando é uma densidade muito baixa, né, já não é possível fazer isso, por isso que se torna inaceitável. Outro fator, né, importante para a qualidade dessas imagens é a nitidez, né, que é o nível de detalhamento das estruturas visualizadas no exame. A nitidez é importante para que todos os detalhes anatômicos eles fiquem visíveis. Por exemplo, bordas e outras linhas finas, né, de tecidos, ou seja, o detalhe, né, é a nitidez que a gente consegue observar, por exemplo, a delimitação do pulmão, do coração e de outras estruturas, né, de partes moles e vísceras, como a gente chama, tá? E por que a nitidez é importante, tá? Porque se a imagem ela não tiver nitidez, né, ela pode esconder, por exemplo, lesões, microfraturas e outros sintomas, né, importantes para o diagnóstico. Então, a gente sempre tem que prestar bem atenção nessa nitidez, ou seja, nos detalhes da imagem. Aqui existem, né, alguns aspectos que influenciam, né, a nitidez das imagens, como o ponto focal, certo? O ponto focal, ele deve-se usar sempre o menor ponto focal possível para alcançar a imagem com melhor nitidez. Pontos focais muito amplos, né, podem gerar borramento nos exames. Vocês vão ver que esse negócio de ponto focal, quando a gente é calouro, né, quando a gente ainda não aprendeu a fazer, é bem complicado, porque a gente, por medo, né, de cortar alguma estrutura, a gente acaba, né, fazendo a colimação maior. Mas vocês percebem que nem sempre isso afeta, né, na nitidez, mas é importante, né, a gente sempre aprimorando nossa técnica, né, para não ter problemas desse tipo. O DFOFI, né, também é importante,
né, na nitidez da imagem, porque quanto maior for a distância entre o tubo e o receptor, melhor será a nitidez, certo? Tem a distância entre o paciente e o receptor, né, que a gente chama de DOF. Quanto mais for afastado o objeto do filme, menor será a nitidez da imagem, ou seja, deve-se aproximar o paciente do receptor para que o nível de detalhamento seja melhor. Então, aqui a gente vai cair naquela questão que Davi falou, né? Lá do paciente deitado em cima do chassi. Se você for levar isso aqui ao pé da letra, você vai ver que a imagem ali é melhor. Só se evita por conta da questão dos raios secundários, tá? Que são prejudiciais ao paciente. Mas se fosse de fato possível, era preferível, né, que esse chassi, né, esse receptor, ele ficasse bem pertinho do paciente, o mais perto possível, tá? Outro fator, né, outro aspecto, perdão, que influencia, né, a falta de nitidez são os movimentos, tanto voluntários como involuntários, né, do paciente. Né? Deve-se tentar reduzir o tempo de exposição do paciente e prestar atenção em seus movimentos antes de disparar o raio. Por quê? Porque se o paciente se mexe, a gente vai ter tipo ali, né, um borramento, alguma coisa que vai impedir, né, essa nitidez. Tá? É importante lembrar que todas essas precauções, né, para que as imagens obtenham detalhes suficientes para a realização do exame, é necessário que a gente tome, né, todos esses cuidados. Outro fator, né, importante é o contraste, né? É o fator mais importante, eu digo assim. O contraste, ele é a diferença, né, das densidades em estruturas, né, adjacentes. Simplificando, o contraste é a quantidade, né, de tons de cinza entre as cores brancas e pretas. Se houver muitos tons de cinza, a imagem está com pouco contraste, tá? E vice-versa. Ou seja, quando a gente tem uma imagem, né, muito uniforme, né, de uma cor só e tal, sem muita variação, o contraste tá ruim, certo? Aqui, ó, vocês conseguem observar essas imagens aqui, ó, de baixo contraste, um contraste intermediário e um contraste, né, alto. O contraste, ele é importante, né, para salientar detalhes atômicos, imagens, né, com muito ou pouco contraste, pode afetar o diagnóstico. É a mesma coisa, né, dos outros fatores, certo? O controle do contraste, ele é feito através de alterações, né, de quilovoltagem, que determina o nível de penetração dos raios-x. Ou seja, quanto maior for a quilovoltagem, maior será o nível de penetração na radiação e, consequentemente, maior contrastada ficará a imagem. Mas é preciso, né, como sempre, ter muito cuidado, porque o excesso, né, de penetração pode prejudicar a absorção correta, né, dos raios-x. Por quê? Porque quando a gente tem, né, uma maior, digamos assim, a maior liberação de raio-x, a gente também tem uma maior liberação de raios secundários que podem interferir, principalmente, né, nessa absorção correta, né, dos raios-x nas nossas estruturas ósseas ou de órgãos, vísceras, partes moles, tá? Outro fator é a distorção radiográfica, né, que é um fator geométrico da radiologia e diz respeito à reprodução incorreta do tamanho ou da forma dos tecidos da imagem. Ou seja, quando a imagem está com distorção, podemos assumir que as estruturas não foram capturadas corretamente pelo receptor. Tá? Exames com muita distorção tornam a radiografia inadmissível para o diagnóstico. Certo? Vou ver aqui se tem só para continuar. Algumas radiografias é uma representação exata. Perdão, nenhuma radiografia é uma representação exata do corpo. Só que é preciso que, né, seja feito o controle, né, do nível de distorção para minimizar a perda de qualidade e assim gerar uma imagem válida para um possível, né, diagnóstico. Aí aqui tem alguns fatores, né, de como é possível minimizar essa distorção, como aumentando o DFOF, tá, e diminuindo o DOF, fazendo o alinhamento correto do objeto, né, posicionando
certinho, realizando o posicionamento correto, como eu falei agora, do raio central, né? Para que a porção central do feixe seja melhor utilizada, certo? Então, nada de for fazer um raio-x do tórax e colocar o raio central em região de úmero, não existe, tá? Isso é questão de traquejo, mas é claro também de bom senso. É só pensar por esse lado, certo? Existem, outros fatores, importantes, além dos tradicionais, como está aí entre aspas. Existem esses outros fatores que podem alterar, a qualidade ou até invalidar a imagem. Um deles é o ruído, o ruído radiológico, que é uma variação aleatória, na densidade do fundo da imagem. Vocês vão perceber que fica parecendo aquele fundo de televisão, de antigamente, quando saía fora do ar. Tá? Essa variação, ela pode dar às imagens uma aparência granulada ou texturizada, mais ou menos, como de TVs antigas sem sinais. Tá? E na radiologia, essa variação representa informação indesejável, pois não agrega nenhum valor para o diagnóstico, pelo contrário, atrapalha. Aqui, ó, vocês percebem, uma imagem com muito ruído, tá? Essa é a imagem da direita. Tá vendo? Fica parecendo uma areinha, uns grãozinhos, tá? E essa aqui, ó, pouca imagem. Vale ressaltar, minha gente, que toda radiografia, possui ruído. Porém, deve-se conduzir o exame de modo, que a quantidade do ruído da imagem não comprometa a avaliação médica, certo? Então, a gente tomando todas as precauções relacionadas, à questão do ruído radiológico, a gente vai conseguir ter uma imagem com a menor quantidade de ruído possível. Então, só aqui a gente tem os principais motivos, que geram os ruídos na imagem. Esses motivos, eles são divididos de acordo com a radiologia convencional, a radiologia digital. Mas na radiologia convencional, as variações aleatórias de fótons absorvidos pelo receptor é uma causa, que gera ruídos. Outro é aumento, na sensibilidade do ecrã ou na sensibilidade do filme também. E artefatos também resultantes no processamento do filme. Já na radiologia digital, as imagens gravadas, com poucos fótons, podem gerar incertezas e pode ser considerado um ruído, beleza? Aí, como é possível, que a gente consiga minimizar, o ruído? A gente minimiza o ruído, através da intensidade do feixe. Ou seja, quanto maior a intensidade do feixe, menor, será o ruído. Porém, a gente sabe, que quanto maior for a exposição do paciente à radiação, mais prejudicial será, para a sua saúde. Portanto, deve-se manter os níveis de ruído dentro das proporções aceitáveis, assim compensar, a exposição do paciente. Então, não é necessário que a gente, tenha esse aumento, na intensidade do feixe, de uma maneira descomunal para evitar o ruído, sabendo que a gente sempre vai ter a presença de ruído, mas é bom que a gente fique ali, dentro dos níveis aceitáveis de ruído para diminuir essa exposição do paciente, certo? Os artefatos, radiológicos, já falando de outro fator, são deformações na imagem gerados, por alguma intervenção externa, certo? Se vocês perceberem aqui, ó, na primeira imagem do lado esquerdo, vocês estão vendo aqui que tem tipo um botão, uma linha, tá? Nesses exames, principalmente de região de tórax e região de cintura pélvica, é importante que a gente sempre peça ao paciente para retirar, a roupa, porque roupa íntima normalmente tem um zíper, tem um enfeite, alguma coisa do tipo, isso pode provocar, um artefato. Então, a gente evita muito, tomando, esse cuidado, tendo essa precaução, tá? Essas intervenções, elas podem ser desde a manipulação inadequada, do filme, até os erros do profissional no pós-processamento, tá? Na radiologia convencional, os principais motivos que geram artefatos nas imagens são as marcas dos dedos provocados, pelo manuseio do filme, porque é feito, manualmente,
marcas, né, de eletricidade estática resultantes, né, da flexão excessiva, de filme sem involucro, tá? Bolhas de ar resultantes do processamento do filme, manchas e sujeiras, certo? Já na radiologia digital, né, ou computadorizada, atrasos nas imagens, né, também são muito comuns, né, no que a gente chama de fantasma, né? E isso ocorre quando a imagem latente do exame anterior fica presente, né, na imagem atual. É muito comum na radiografia digital, às vezes a gente esquecer de descarregar, né, aquele filme e aí acontecer, né, esse artefato. O retroespalhamento, certo, é outra causa que ocorre devido ao aumento, né, da exposição da radiação. Então é por isso que a gente sempre tem que manter ali dentro da média de cada padrão, certo? Costuras, né, ocorre quando duas imagens são combinadas em uma única, certo? Então também é um motivo para formação